Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês neste terceiro dia do IAM Summit. Eu quero começar comentando, então, sobre as palestras que tivemos. Na terça-feira, o primeiro dia, tivemos os desafios de IAM no setor financeiro, depois tivemos gestão de identidades, como apresentar e calcular o retorno de investimento, LGPD na prática, tivemos também, ao final, segregação de funções com SAP. E ontem, no segundo dia, tivemos a apresentação de IAM no varejo e comércio eletrônico, seguida pela apresentação de por que IAM é essencial para proteger os dados da sua empresa do ponto de vista jurídico da LGPD. Na sequência, gestão de identidades para a transformação digital, e ao final do dia de ontem, tivemos o papel central do IAM em uma arquitetura evolutiva de segurança da informação e privacidade. Todas estas palestras vão continuar disponíveis após o evento nos nossos canais digitais. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o papel do SSO na experiência do usuário. Diversas palestras abordaram aqui a questão de como o IAM deve ser usado e pode ser usado para melhorar a experiência do usuário, e eu quero comentar hoje sobre o papel do SSO na UX. Mas, em primeiro lugar, vamos categorizar aqui, o que é SSO neste contexto. Estamos falando aqui de Single Sign-On ou login único, aquela funcionalidade que o usuário se autentica apenas uma vez e ele navega entre as aplicações livremente, sem nenhuma restrição, sem nenhuma amarra. As aplicações vão reconhecendo ele conforme ele passa de uma aplicação para outra e ele não precisa digitar uma senha ou entrar com outro fator de autenticação novamente. Do ponto de vista da arquitetura de um projeto de IAM, o Single Sign-On está localizado na camada que a gente chama de autenticação e autorização. Autenticação é aquela funcionalidade que garante que a pessoa realmente é quem ela afirma ser. Como isso funciona? Tipicamente, a gente está acostumado com usuário e senha. A pessoa se identifica com o nome de usuário, que é a identificação, e ela se autentica com um ou mais fatores de autenticação. O tradicional, a senha, mas pode também ser um token, biometria, um smart card. Existem diversas formas, até mesmo reconhecimento facial, como um fator de autenticação. Estando, então, autenticada, a autorização é a funcionalidade que permite a essa pessoa ter acesso ao que ela está autorizada. Estando, então, autenticada, a autorização normalmente é organizada através de grupos de usuários, perfis de acesso e também roles, funções ou papéis, dependendo da tradução de cada sistema. Então é importante a gente entender, quando estamos falando aqui de Single Sign-On, estamos falando desta camada, aquela camada responsável por autenticar e autorizar os acessos das pessoas aos sistemas. E quando a gente olha a situação que estamos passando, é essa situação em que nós temos tantas senhas, que muitas pessoas acabam utilizando a mesma senha em diversos sistemas, reduzindo muito a segurança dos sistemas. Vocês todos devem conhecer os casos em que vazam as senhas de um determinado aplicativo na internet e imediatamente os fraudadores começam a utilizar essas senhas em outros serviços de internet, porque é comum as pessoas utilizarem a mesma senha em mais de um aplicativo. E quando as pessoas não usam a mesma senha, acaba tendo o risco de que, voltando daquele feriadão, todo mundo esquece a senha e perde tempo, tem insatisfação, perde produtividade por conta do processo de troca de senha. E ainda, do ponto de vista da segurança da informação, as senhas podem ser furtadas e usadas, É como uma chave de uma casa, ela pode ser copiada e utilizada por alguém mal intencionado, por um fraudador
no caso das senhas na internet. Então, nós temos diversas situações em que a senha coloca em risco a segurança e que ela gera insatisfação nos nossos usuários, os nossos clientes internos. A insatisfação de ter que digitar mais uma senha, a insatisfação de ter que lembrar de uma senha diferente, a insatisfação de ter que trocar essa senha periodicamente, às vezes, a cada 30, 45 dias, né, dependendo da política de cada empresa. E nós temos ainda a questão visual, né? Aqui eu selecionei algumas interfaces bastante conhecidas, né, de logon, desde sistemas corporativos até sistemas na nuvem, e como essa experiência do usuário, quando ele tem que se identificar e se autenticar, muitas vezes ela não é prazerosa, né? E normalmente quando o usuário esquece a senha, ela é bem desprazerosa. Em contrapartida, num single sign-on, a gente pode ter uma interface que é mais acolhedora para o usuário. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma interface de logon, de single sign-on, onde tem toda a identidade visual da empresa refletida nesse portal de acesso de single sign-on. O usuário claramente se sente identificado com a empresa, se sente identificado com o trabalho que ele está prestando, quando ele faz o processo de autenticação numa interface como esta. Temos aqui um outro exemplo, com cores bastante diferentes, né, seguindo também a identidade visual desta empresa, e que dá um acolhimento ao usuário quando ele chega na situação de ter que colocar, então, um usuário, uma senha e, eventualmente, um outro fator de autenticação. E uma vez que o usuário está autenticado, ele passa, então, a enxergar todas as aplicações às quais ele está autorizado num único portal, também facilitando muito a localização das aplicações. Ele não precisa decorar URLs, ele não precisa acessar outros sistemas. A partir do próprio portal onde ele se autenticou, ele tem o acesso direto às aplicações e basta clicar num ícone desses aqui, a aplicação abre sem a necessidade de que ele se identifique e se autentique novamente. Ainda na satisfação do usuário, nós já temos bastante experiência e a pandemia deixou bastante comum a utilização de um segundo fator de autenticação. O que eu queria comentar aqui é que o uso do segundo fator de autenticação também pode ser visto como algo que melhora a experiência do usuário, porque ele simplifica o uso de senhas. Se a gente pensa no mundo só usando senhas, a gente tem que ter senhas fortes, complexas, trocar a senha periodicamente. Mas quando a gente integra o segundo fator de autenticação, a gente aumenta a segurança e pode simplificar um pouco a política de senhas. A gente pode, com segurança, adotar mais tempo entre a troca de senhas e podemos trabalhar também com senhas menos complexas. Eu, por exemplo, acho um absurdo hoje a gente ter políticas ainda que exigem caracteres especiais nas senhas. Isso era necessário quando as senhas só podiam ser de 8 caracteres. Hoje as senhas podem ser maiores e elas podem ser menos complexas, podem ser compostas apenas por letras e números, desde que o tamanho dê a segurança necessária. E com o uso do segundo fator de autenticação, a gente tem essa facilidade, sem colocar em risco a segurança, a gente melhora a experiência do usuário. E ainda a integração com o Windows, né, que domina em todos os computadores corporativos praticamente, nós temos a possibilidade de integrar essa autenticação com o Windows, fazendo que aquela senha inicial da rede seja suficiente para fazer a autenticação do usuário. Isso simplifica ainda mais, né, conectado no Windows, não importa se o aplicativo está dentro da rede local ou na nuvem, essa integração e essa autenticação transparente acontece sem que o usuário precise perder tempo digitando senhas. E ainda, não vamos pensar só nos nossos clientes internos, nos usuários de TI, vamos pensar também nos clientes externos, né? Clientes e parceiros de negócio. O single sign-on também pode ser usado para simplificar a vida dos clientes, tá? Porque ele unifica as senhas, então se sua empresa tem 2 ou 3 websites que fazem relacionamento com os clientes, pode adotar uma única senha, permite que navegue pelos diferentes sites da empresa sem a necessidade de senhas, e tudo isso garantindo a segurança.
Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Aqui está o meu contato no LinkedIn, convido quem quiser a estabelecer o contato por lá. Convido também a acessar o nosso blog, temos diversos materiais, desde planilhas de ROI, sobre cálculo de ROI em gestão de identidades, materiais ricos sobre LGPD e muita coisa sobre Single Sign-On.